Meu nome é Irma Walker, tenho 32 anos e sou orgulhosa proprietária do restaurante mais exclusivo de Nova York. Há um ano, minha mãe me olhou diretamente nos olhos durante o jantar em família e disse aquelas palavras que jamais esquecerei: "Você nunca mais será convidada." Levantei-me sem dizer uma palavra e fui embora. Agora, observo pela janela do meu movimentado restaurante enquanto minha família aguarda na fila do lado de fora, praticamente implorando por uma mesa. A satisfação é completa. Antes de começar minha história, me diga de onde você está assistindo e curta se sua família também já te subestimou. Crescer na família Walker significou viver com expectativas impossíveis. Meus pais, George e Vivian Walker, tinham uma visão muito clara de sucesso que, de alguma forma, nunca me incluiu. Com meus dois irmãos mais velhos, Thomas e William, recebendo todos os elogios e atenção, muitas vezes me senti um ser secundário em nossa família supostamente unida. O nome Walker foi sinônimo de alta gastronomia no interior do estado de Nova York por gerações. Meu avô abriu o restaurante da nossa família nos anos 60, e ele passou de geração para meu pai quando eu era criança. O ramo de restaurantes estava literalmente no nosso sangue. Ou pelo menos era o que meu pai sempre dizia durante nossos jantares de domingo, quando nos dava sermões sobre a importância de dar continuidade ao legado da família. Desde que me lembro, sempre fui atraída pela culinária. Algo na transformação de ingredientes em algo belo e delicioso me fascinava. Enquanto outras crianças da minha idade brincavam de boneca, eu estava na cozinha com minha avó, Eleanor, aprendendo suas receitas e técnicas secretas, passadas de geração em geração. A vovó Eleanor era diferente dos meus pais. Ela via em mim algo que eles nunca viram, um talento natural e uma paixão pela comida que ia além de simplesmente seguir receitas. "Você tem o toque, Irma", ela dizia, me observando ajustar os temperos sem medir. "Você entende a comida na sua alma, algo que não pode ser ensinado." Meus irmãos não demonstravam nenhum interesse em artes culinárias. Thomas cursou administração e William estudou finanças. Eles estavam destinados a cuidar do lado comercial das coisas, enquanto eu supostamente só ficava me divertindo na cozinha. Sempre que eu criava um prato novo e o apresentava com orgulho no jantar, minha mãe o provava e sorria sem graça. "Interessante", ela dizia, o que era o código dela para "não é bom o suficiente." Meu pai era ainda mais direto. "O restaurante Walker tem um certo padrão, Irma. Nos limitamos aos clássicos por um motivo." Mas a vovó Eleanor sempre entrava furtivamente no meu quarto mais tarde, com um brilho nos olhos. "Eles não entendem de inovação", sussurrava. Seu avô era igual, até que a teimosia dele quase nos levou à falência. Foram meus novos pratos que salvaram o restaurante, embora ele nunca admitisse. Ela me ensinou seus segredos mais bem guardados, técnicas que nem constavam no livro de receitas da família. A maneira correta de infundir ervas em óleos sem queimá-los. Como sobrepor sabores para que se revelem gradualmente a cada mordida. A temperatura perfeita para cozinhar diferentes cortes de carne, maximizando a maciez e o sabor. "Isso fica só entre nós", ela dizia. "Quando chegar a hora, você saberá como usar esses presentes." Apesar da minha crescente habilidade na cozinha, minha mãe sempre me comparava aos meus irmãos. "Olha o Thomas, já administrando a própria carteira de investimentos." Ou, "O William recebeu outra promoção." Não importa que eu tenha me formado como a melhor da turma na faculdade de culinária, enquanto trabalhava à noite em um restaurante local para pagar tudo sozinha. Aos olhos deles, cozinhar era apenas um hobby para mim, não uma carreira séria. A pior parte era como eles convidavam meus irmãos para participar de reuniões de negócios sobre o restaurante, enquanto eu era relegada a tarefas de recepcionista em noites movimentadas. "Fique bonita e sorria", minha mãe instruía. "Essa é a sua contribuição." Mesmo quando os clientes elogiavam meus pratos especiais que ocasionalmente apareciam no cardápio, meu pai levava o crédito. "Velha receita de família", ele dizia com uma piscadela, sem nunca mencionar que eu a havia criado ou modificado. Durante tudo isso, a vovó Eleanor continuou sendo minha campeã. No meu aniversário de 25 anos, ela me presenteou com seu diário de receitas pessoal, repleto de décadas de experimentos culinários, anotações e segredos. "Isso agora pertence a você", disse ela. "Você é quem levará a comida da nossa família a patamares que eles nem imaginam." O diário se tornou meu bem mais precioso. Eu estudava todas as noites, testando e refinando suas ideias, acrescentando minhas próprias anotações nas margens. Mas, por mais que eu trabalhasse, por mais horas que eu passasse aperfeiçoando minha arte, eu continuava sendo a filha esquecida, aquela que nunca seria boa o suficiente para merecer um lugar à mesa real onde as decisões eram tomadas. Mal sabiam eles que eu estava construindo algo dentro de mim que um dia mudaria tudo.
Uma determinação alimentada por cada rejeição, cada comparação, cada vez que eles optavam por não me ver. A vovó Eleanor, no entanto, viu. Ela reconheceu o fogo. Eles vão te ver um dia, prometeu. E quando virem, vão se perguntar como deixaram de ver o que estava bem na frente deles o tempo todo. Agarrei-me a essas palavras nos momentos mais sombrios, sem nunca saber o quão proféticas elas se revelariam. O jantar anual de aniversário da família Walker para minha mãe era sempre um evento elaborado. A cada ano parecia aumentar a competição entre nós, irmãos, com uma pressão tácita para superarmos uns aos outros com presentes e conquistas. Naquela noite de maio, em particular, ela completou 55 anos, e eu havia passado semanas preparando algo especial. A noite começou como qualquer outra reunião familiar. A casa dos nossos pais, uma ampla casa colonial com 800 metros quadrados de gramado bem cuidado, estava decorada com flores frescas e iluminação suave. A mesa de jantar brilhava com prata polida e cristais que pertenciam à família há gerações. Meus irmãos chegaram primeiro, é claro, com seus relógios caros e ternos de grife, carregando caixas de presente de marcas de luxo. Thomas acaba de fechar um acordo de 7 dígitos com investidores de Singapura, anunciou meu pai orgulhosamente enquanto servia um uísque caro, o maior da história da empresa. E William foi convidado para integrar o conselho da Metropolitan Business Association, acrescentou minha mãe, sorrindo para meu irmão mais novo, o membro mais jovem já nomeado. Fiquei na cozinha, dando os retoques finais na minha contribuição, uma versão reinventada do prato típico da minha avó. Passei meses aperfeiçoando, incorporando técnicas da minha formação, mas mantendo-me fiel à essência da receita dela. Era uma versão moderna da comida caseira, refinada com sabores complexos, mas ainda reconhecível como o prato que colocou o restaurante da nossa família no mapa décadas atrás. Quando trouxe à mesa, lindamente servido e guarnecido, minha mãe mal olhou para ele. "Ah, você cozinhou! Que delícia!", disse ela com aquele sorriso forçado. "Coloque junto com os outros acompanhamentos." "Na verdade", eu disse, reunindo coragem, "este é o meu presente." Recriei a receita de costela bovina assada da vovó Eleanor. Usei a técnica dela, mas incorporei alguns elementos novos. Meu pai franziu a testa. "A receita da Eleanor está perfeita como está. Por que você a mudaria?" "Eu não mudei. Eu a desenvolvi", expliquei, tentando manter a voz firme. "A essência é a mesma, mas adicionei profundidade com tempero de café e cacau. E o molho de redução tem notas de..." Sim, interrompeu minha mãe. "Muito criativo. Thomas, conte a todos sobre sua nova propriedade de férias em Aspen." Enquanto meus irmãos dominavam a conversa com histórias de sucessos empresariais e compras extravagantes, observei meu prato cuidadosamente preparado esfriar, quase intocado. Conhecido nó de decepção apertou meu estômago. Mas, desta vez, veio acompanhado de algo novo: determinação. Depois da sobremesa, enquanto o café era servido, decidi compartilhar meus planos. "Estou desenvolvendo um conceito de negócio", disse eu durante uma rara pausa na conversa. Meu pai ergueu uma sobrancelha. "Um conceito de negócio? Você?" Ignorei a condescendência em seu tom. "Sim, quero abrir meu próprio restaurante. Algo diferente do estabelecimento Walker, mas ainda enraizado em nossa tradição culinária." O silêncio que se seguiu durou 3 segundos antes que meus irmãos caíssem na gargalhada. "Irma, restaurantes são negócios incrivelmente difíceis", disse Thomas em seu tom de voz explicativo. "A taxa de fracasso é astronômica." "Você tem ideia de quanto capital precisaria?", acrescentou William. "Os retornos são mínimos em comparação com outros investimentos." Eu já havia previsto essas reações e vim preparado. Desenvolvi um plano de negócios completo. Identifiquei um local em um bairro emergente onde o aluguel ainda é acessível. Meu conceito se concentra em experiências gastronômicas exclusivas, usando as técnicas da vovó com minhas próprias inovações. Já tenho o interesse de um potencial investidor. O rosto do meu pai ficou vermelho de um jeito alarmante. "Você usaria receitas de família?" "Nossas receitas?" "Receitas que ajudei a desenvolver", esclareci. "E técnicas que a vovó me ensinou especificamente." Minha mãe pousou a xícara de café com extrema precisão. "Irma, isso é um absurdo. Você sempre teve esses pequenos hobbies culinários, e isso é ótimo para uma jovem. Mas abrir um restaurante exige perspicácia para negócios, contatos, experiência, coisas que você simplesmente não tem."
Trabalho em restaurantes desde os 16 anos. Lembrei, me formei como a melhor da minha turma na faculdade de culinária e estudei com 3 chefes executivos diferentes. Trabalhar em cozinhas profissionais não é a mesma coisa que administrar um negócio, meu pai descartou. Pai, administrei a cozinha do Walker nos últimos 2 anos sem reconhecimento ou remuneração adequada, eu disse, com a voz finalmente revelando minha frustração. Desenvolvi o cardápio sazonal que nos rendeu destaque no New York Dining no outono passado. Foi um esforço de equipe, disse ele rapidamente. Um esforço de equipe que eu liderei, insisti. Minha mãe se levantou de repente, com o guardanapo caindo no chão. Chega, Irma. Essa sua fantasia está saindo do controle. O restaurante Walker vai para os seus irmãos, como deveria. Eles entendem de negócios. Eles entendem do nosso legado. E eu entendo de comida, disse baixinho, melhor do que qualquer pessoa nesta sala. O olhar que ela me lançou poderia congelar fogo. Sua arrogância é impressionante. Depois de tudo que fizemos por você, o que exatamente você fez por mim? Perguntei, surpreendendo até a mim mesma com a pergunta. Além de me fazer sentir inadequada a cada momento. Nós te demos um teto. Pagamos por aquela escola de culinária ridícula quando você poderia ter tido uma educação de verdade. Te demos um emprego quando nenhum restaurante de luxo te contratava. Cada palavra era uma facada, mas eu me mantive firme. A vovó acreditou em mim. Ela viu o que você se recusou a ver. Minha mãe era sentimental, ela retrucou. E ela encheu sua cabeça com bobagens. Foi nesse momento que algo se partiu dentro de mim. O restaurante Walker faz sucesso por causa das receitas dela. Receitas que ela confiou a mim, não a você. Meu pai bateu a mão na mesa. Chega! Mas minha mãe não tinha terminado. Sua voz tornou-se fria, precisa, como se estivesse lidando com uma transação comercial. Deixe-me ser bem clara, Irma. Se você embarcar nessa aventura tola, faça-a inteiramente sozinha. Sem conexões familiares, sem receitas de família, sem apoio familiar. Na verdade, acrescentou ela, estreitando os olhos, você pode se considerar completamente excluído desta família. Você nunca mais será convidado para outro jantar ou feriado em família. Você nunca mais será convidado para o restaurante. Você nunca mais será convidado para participar do legado dos Walker. Você nunca mais será convidado. Ponto final. A sala ficou em silêncio. Meus irmãos pareceram desconfortáveis, mas não disseram nada. Meu pai olhou para as mãos, e eu simplesmente me levantei, coloquei meu guardanapo na mesa e saí sem dizer uma palavra. Enquanto eu dirigia para longe da casa onde cresci, as lágrimas turvavam minha visão. Mas minha mente se cristalizava em torno de um único pensamento. Eu construiria algo tão extraordinário que eles seriam os únicos a implorar por um convite. Na manhã seguinte, acordei no meu pequeno apartamento com os olhos inchados, mas a mente lúcida. A primeira coisa que fiz foi sacar toda a minha poupança, $38.000 que eu vinha juntando com cuidado enquanto trabalhava no restaurante da família. Não era nem de longe o suficiente para abrir um restaurante em Nova York, mas era um começo. Minha segunda ligação foi para Sofia, minha melhor amiga desde a faculdade de culinária. Ela sempre acreditou no meu talento quando poucos acreditaram. Eles realmente disseram isso para você? Ela engasgou quando contei os eventos da noite anterior. Sua própria mãe. Cada palavra, confirmei, surpresa com a firmeza na minha voz. O que você vai fazer? Vou fazer exatamente o que disseram que eu não conseguiria. Vou abrir meu próprio restaurante. Houve uma pausa antes que ela respondesse. Tenho $15.000 em economias. São seus, se você quiser. Eu não esperava por isso. Sofia, não posso te pedir para, você não pediu. Estou oferecendo. Sócios. Sócios juniores, corrige. Esta é a minha visão, mas eu pago com juros. Combinado? Combinado. Agora, qual é o plano? O plano começou com a busca pelo espaço ideal. Passei 3 semanas visitando todos os imóveis comerciais disponíveis em Manhattan, Brooklyn e Queens. A maioria estava muito além do meu orçamento ou exigia reformas profundas que eu não tinha condições de pagar. Justo quando eu estava começando a perder as esperanças, encontrei um bar de vinhos abandonado em um canto do Brooklyn que estava passando por uma rápida gentrificação, com tetos altos, paredes de tijolos aparentes e, o mais importante, uma cozinha totalmente funcional que precisava de atualizações mínimas. O aluguel ainda era alto, $9.000 por mês, mas o proprietário estava
disposto a me dar um desconto nos 3 primeiros meses se eu assinasse um contrato de 2 anos. Assinei os papéis no mesmo dia, ignorando a voz na minha cabeça questionando minha sanidade. Em seguida, veio a seleção de pessoal. Eu precisava de uma equipe pequena, mas excepcional, que acreditasse no meu conceito. Através de contatos no setor, conheci Laura Shen, uma talentosa chefe confeiteira formada em Paris e que buscava um novo desafio. Sua precisão técnica complementava perfeitamente meu estilo de cozinhar mais intuitivo. Seu conceito é ambicioso, disse ela após ouvir minha proposta. Um cardápio exclusivo, somente com reserva, com variações baseadas em ingredientes sazonais e inspiração pessoal. Pode ser brilhante ou pode fracassar completamente. Qual resultado você acha mais provável? Perguntei. Ela sorriu. Com a sua comida? Brilhante. Eu topo. Encontrar um gerente de recepção foi mais desafiador até que conheci Javier Rodrigues em um evento de networking do setor alimentício. Ele tinha 15 anos de experiência em alguns dos melhores restaurantes de Nova York e um conhecimento enciclopédico sobre vinhos. Por que você deixaria o 11 Madison Park para se juntar ao meu conceito ainda não testado? Perguntei, desconfiado, depois que ele demonstrou interesse. Porque estou entediado, ele respondeu simplesmente. Todos os restaurantes tradicionais seguem o mesmo manual. Quero fazer parte da construção de algo novo, algo que quebre as regras. Com minha equipe principal formada, enfrentamos a montanha de papelada, autorizações e licenças necessárias para abrir um restaurante na cidade de Nova York. Cada dia trazia novos obstáculos burocráticos, custos inesperados e momentos de pânico. Houve momentos em que eu ficava sentado sozinho no espaço vazio depois que todos iam para casa, cercado por materiais de construção e pedidos de licença, me perguntando se minha família estava certo o tempo todo. Em um desses momentos de dúvida, recebi uma visita inesperada. James Harrison era frequentador assíduo do restaurante da minha família e sempre elogiava os pratos especiais do meu cardápio. Eu sabia que ele também era um empreendedor imobiliário de sucesso com contatos por toda a cidade. Ouvi dizer que você está se virando sozinha, disse ele, olhando ao redor do espaço inacabado. Seu pai está dizendo a todos que você enlouqueceu. Meu estômago se contraiu. Você está aqui para me dizer a mesma coisa? Ele riu. Muito pelo contrário. Estou aqui para oferecer minha ajuda. Por que você faria isso? 2 motivos. Primeiro, eu reconheço talento quando vejo. Sua culinária é inspirada de uma forma que a do seu pai nunca foi. Segundo, acrescentou com um leve sorriso, seu pai uma vez se recusou a me vender um imóvel que eu queria para um empreendimento. Digamos que eu gosto de uma boa história competitiva. James se tornou meu aliado inesperado, ajudando a obter licenças, me apresentando a fornecedores que trabalhariam com um novo restaurante, o mais importante, investindo $150 mil em troca de uma participação de 20% no negócio. Não quero controle criativo, esclareceu ele. Esta é a sua visão. Estou apenas ajudando a torná-la possível. Com o investimento do James, conseguimos concluir reformas, comprar equipamentos de alta qualidade e até contratar mais 2 cozinheiros e 3 garçons. O espaço se transformava a cada dia. Mas eu também. A filha dócil que aceitava críticas e demissões se foi, substituída por alguém que trabalhava 18 horas por dia, tomava decisões difíceis e se mantinha firme em sua visão quando empreiteiros ou fornecedores tentavam economizar. Enquanto nos preparávamos para a inauguração, recebi uma notícia devastadora. A vovó Eleanor havia falecido em paz, dormindo. O funeral estava marcado para o fim de semana seguinte, a data exata em que havíamos planejado a inauguração. Sentei-me no restaurante vazio depois de receber a ligação, agarrada ao seu diário de receitas e soluçando. Ela era a única pessoa na minha família que realmente acreditara em mim, e agora ela nunca veria o que eu estava construindo. Laura me encontrou lá e sentou-se calmamente ao meu lado. Ela sabia, disse Laura finalmente. Mesmo que não consiga provar a comida ou sentar-se à mesa, ela sabia que você faria isso. E agora você fará isso por ela também. Adiamos a inauguração por 1 semana. Compareci ao funeral, longe da minha família, recebendo condolências de parentes e amigos da minha avó. Minha mãe não falou comigo diretamente, e meu pai apenas assentiu em reconhecimento. Meus irmãos, pelo menos, ofereceram abraços desajeitados e conversaram de forma forçada. Ela estava muito orgulhosa de você, disse William inesperadamente enquanto estávamos perto do túmulo. Ela me disse isso no Natal passado. Foi um pequeno conforto, mas ainda assim um conforto. De volta ao restaurante, canalizei minha tristeza para finalizar cada detalhe.
Testei e retestei pessoalmente cada prato que apareceria em nosso cardápio de abertura, incorporando técnicas e combinações de sabores do diário da vovó Eleanor. Um prato em particular se tornou nossa assinatura, uma interpretação moderna de suas famosas costelinhas braseadas, o mesmo prato que eu havia preparado para o jantar de aniversário da minha mãe. Quando finalmente o aperfeiçoei, incorporando um tempero de café e cacau que realçou a riqueza da carne sem sobrepujá-la, juro que pude sentir sua presença na cozinha, acenando com a cabeça em aprovação. É isso aí, disse a minha equipe durante a degustação final. Este é o prato que nos colocará no mapa. 2 dias antes da inauguração, tomei uma decisão que definiria todo o nosso conceito. Em vez de chamar o restaurante pelo meu nome ou escolher algo convencional, eu chamei de The Uninvited, uma referência direta às palavras cortantes da minha mãe, transformadas em algo poderoso e exclusivo. A inauguração suave do The Uninvited foi planejada de forma modesta. Convidamos apenas 50 pessoas, profissionais do setor, blogueiros gastronômicos e alguns fãs fiéis. A resposta à comida foi extremamente positiva, com elogios especiais ao prato de costela exclusivo e às sobremesas inovadoras da Laura. A coreografia de serviço e a harmonização de vinhos de Javier receberam a mesma aclamação. É exatamente disso que a cena gastronômica de Nova York precisa, me disse um famoso blogueiro gastronômico. Comida com alma e precisão técnica, servida em um ambiente intimista e sem pretensão. Escrevo sobre você amanhã. Fui para casa naquela noite sentindo-me cautelosamente otimista. Talvez isso pudesse realmente funcionar. Na manhã seguinte, a realidade me atingiu. A avaliação positiva do blogueiro estava no ar, mas também 3 avaliações mordazes de 1 estrela em várias plataformas, de clientes que alegavam ter experimentado um serviço péssimo e comida medíocre durante a nossa inauguração. Impossível, disse Javier, lendo as avaliações por cima do meu ombro. Conhecemos todas as pessoas que passaram por aquela porta ontem à noite. São falsas. Mas quem iria? Comecei, mas parei quando me dei conta. Minha família. As avaliações falsas foram só o começo. Quando nosso fornecedor de peixes cancelou nossa conta repentinamente, sem explicação, descobri, por meio de contatos no setor, que Thomas havia ameaçado cortar o negócio substancial da minha família se eles trabalhassem comigo. Quando nosso sistema de reservas caiu misteriosamente no dia seguinte à nossa abertura ao público, o técnico do suporte técnico admitiu, relutante, que alguém havia tentado invadi-lo. Não posso provar que foram eles, disse eu a James durante uma reunião de emergência. Mas é muita coincidência. Claro que são eles, concordou ele. Eles estão com medo de que você tenha sucesso, mas podemos reagir. Implementamos contramedidas, fortalecemos nossa segurança digital, encontramos novos fornecedores fora da influência da minha família e respondemos profissionalmente às avaliações falsas, incentivando os clientes genuínos a compartilhar suas experiências. Lentamente, nossa reputação começou a se recuperar. Então veio a crise financeira. Apesar do boca a boca positivo, o número de clientes não estava crescendo rápido o suficiente para cobrir nossas despesas substanciais. 3 meses após a inauguração, eu estava diante da possibilidade muito real de fechar as portas. Precisamos de uma nova abordagem, disse James sem rodeios durante uma reunião particularmente difícil. A comida é excepcional, o serviço impecável, mas ainda somos muito desconhecidos. Precisamos criar demanda por meio da escassez. Como assim? Perguntei. Neste momento, qualquer pessoa pode fazer uma reserva, se tivermos disponibilidade. Esse é o modelo errado para o que você está criando. Sua comida não é para todos. É especial, significativa. Deve ser tratada como tal. Então, o que você está sugerindo? Tornar o The Uninvited verdadeiramente exclusivo, somente para convidados. A ideia era radical, talvez até imprudente, mas algo nela ressoou em mim. Trabalhando com Javier e James, reformulamos completamente nosso modelo de negócios. Removemos o sistema de reservas online e criamos uma lista privada de convidados que podiam fazer reservas. Para entrar na lista, os clientes precisavam ser indicados por alguém que já estivesse nela. Adicionamos à lista os críticos gastronômicos, blogueiros e profissionais do setor que já haviam expressado admiração pela nossa comida. Criamos uma experiência especial de mesa do chefe, limitada a apenas 4 convidados por noite, onde eu serviria e explicaria pessoalmente cada prato. O preço era exorbitante, mas incluía harmonizações raras de vinhos e cardápios totalmente personalizados. Para gerar buzz, convidamos influenciadores selecionados das redes sociais para conhecer a mesa do chefe e compartilhar suas experiências. Nunca pedimos que publicassem avaliações positivas. Simplesmente confiamos na qualidade do que oferecíamos.
Isso é brilhante ou suicídio profissional, comentou Laura enquanto implementávamos essas mudanças. Talvez as duas coisas, admiti, mas pelo menos cairemos nos nossos próprios termos. A estratégia era arriscada, mas em poucas semanas começamos a ver resultados. Exclusivity gerou curiosity. O acesso limitado gerou demanda. Logo, tínhamos nova-iorquinos influentes pedindo favores, tentando entrar na nossa lista de convidados. Todas as noites, Javier recusava clientes decepcionados que não tinham conseguido um convite adequado. Usávamos essas interações estrategicamente, ocasionalmente abrindo exceções para pessoas particularmente influentes ou aquelas que demonstravam paixão genuína pela comida. Cada exceção parecia um presente especial. E esses hóspedes frequentemente se tornavam nossos defensores mais entusiasmados. 6 meses após a implementação do novo modelo, não estávamos apenas sobrevivendo, mas prosperando. Nosso pequeno salão estava lotado todas as noites, com uma lista de espera que se estendia por meses. A mesa do chefe foi reservada com 6 meses de antecedência. Durante toda essa transformação, mantive o foco intenso na comida. Cada prato que saía da minha cozinha tinha que ser perfeito, não apenas tecnicamente, mas também emocionalmente. Eu queria que os clientes sentissem algo ao comer minha comida, uma conexão com a tradição e a inovação simultaneamente. As técnicas da vovó Eleanor formaram a base, mas eu as desenvolvi com minha própria visão criativa. Também me certifiquei de que todos os funcionários entendessem a filosofia por trás do nosso conceito. Não estávamos sendo exclusivos para sermos elitistas. Estávamos criando um ambiente onde a comida pudesse ser apreciada como arte, onde jantar fosse uma experiência e não apenas consumo. Não estamos vendendo refeições, expliquei durante as reuniões de equipe. Estamos criando memórias. O conceito de entrada gratuita atraiu a atenção da mídia local, em seguida, de publicações nacionais. Quando um famoso crítico de restaurantes conseguiu uma mesa por meio de uma série de contatos e nos concedeu 4 estrelas, chamando minha culinária de com muita técnica e com muita alma, finalmente me permiti acreditar que poderíamos realmente ter sucesso. Tentaram te manter fora, disse Laura, brindando com champanhe depois de lermos a crítica. Então, você criou um lugar onde todos querem entrar. Justiça poética. No entanto, mesmo com o sucesso de The Uninvited, eu não conseguia parar de me perguntar o que minha família achava do meu sucesso. Será que eles tinham visto as críticas? Será que se importava? Uma parte de mim queria que eles soubessem que eu havia conseguido, apesar da oposição deles, enquanto outra parte queria ir além da necessidade de sua validação. Eles sabem, garantiu-me James. Acredite, eles estão observando cada movimento seu. É por isso que os ataques não pararam. Ele tinha razão. Mesmo quando ganhamos reconhecimento, as tentativas de nos minar continuaram. Fornecedores ainda ocasionalmente desistiam em circunstâncias misteriosas. Avaliações falsas ainda apareciam, embora agora fossem superadas em número por avaliações positivas genuínas. Certa vez, alguém chegou a registrar uma reclamação de violação do Código de Saúde, o que desencadeou uma inspeção surpresa, na qual passamos com louvor. A oposição só fortaleceu minha determinação. Cada ataque se tornou uma motivação para tornar o The Uninvited ainda mais especial, mais cobiçado, mais bem-sucedido. De uma forma estranha, eu tinha que agradecer a minha família pelo próprio conceito que nos tornava famosos. Um ano após a inauguração, o The Uninvited havia se transformado de um restaurante iniciante em dificuldades para a reserva mais procurada de Nova York. A virada veio quando Elisa Monroe, a crítica gastronômica mais influente do país, conseguiu uma mesa sem que soubéssemos sua identidade. Sua avaliação, publicada na revista nacional Food Culture, foi simplesmente eufórica. Ela chamou meu prato de costela de uma revelação que honra a tradição e, ao mesmo tempo, abraça a inovação sem medo e descreveu a experiência geral como um jantar elevado à alta arte, sem pretensão. O impacto foi imediato e avassalador. Nosso telefone tocou sem parar. E-mails inundaram. Celebridades e apreciadores da gastronomia tentaram usar conexões para garantir reservas. Nossa lista de espera aumentou de meses para mais de 1 ano da noite para o dia. Precisamos expandir, sugeriu James durante uma reunião de emergência para lidar com o aumento repentino da demanda. Não, respondi com firmeza. A intimidade é parte do que nos torna especiais. Se expandirmos, corremos o risco de perdê-la. Em vez disso, aprimoramos ainda mais nossa exclusividade. Implementamos um sistema de sorteio para um pequeno número de reservas por mês, dando a entusiastas da gastronomia sem conexões a oportunidade de jantar conosco. Criamos séries especiais de jantares temáticos baseados em ingredientes sazonais ou tradições culinárias,
cada uma limitada a apenas 5 noites. As recompensas financeiras foram substanciais. Dobramos nossos preços e ainda mantivemos um livro de reservas lotado. Agora podíamos pagar a nossa equipe muito acima dos padrões do setor, atraindo ainda mais talentos para a nossa equipe. Finalmente consegui pagar o investimento da Sofia com juros generosos. À medida que nossa visibilidade crescia, comecei a receber convites para participar de programas de culinária, ser jurada em competições culinárias e palestrar em conferências gastronômicas. Inicialmente relutante em me destacar, acabei reconhecendo essas aparições como oportunidades de desenvolver a marca The Uninvited além do nosso espaço físico. Minha primeira aparição na televisão foi no popular concurso de culinária Shell's Challenge. No começo, fiquei nervoso e tenso, mas quando a parte da preparação começou, esqueci as câmeras e me concentrei na comida. Os jurados ficaram impressionados não apenas com minhas habilidades técnicas, mas também com minha capacidade de explicar a emoção e a intenção por trás de cada elemento do meu prato. Você não apenas cozinha comida, comentou um jurado. Você conta histórias através dela. Essa aparição levou a outras, e logo eu estava desenvolvendo uma persona pública como um chefe que unia tradição e inovação. Tomei cuidado para nunca mencionar minha família ou nosso distanciamento diretamente, mas sempre falei sobre a influência da minha avó e a importância de honrar a herança culinária, e ao mesmo tempo, encontrar a própria voz. Laura e Javier administraram com maestria o The Uninvited durante minhas ausências crescentes, garantindo que nossos padrões nunca caíssem. Desenvolvemos sistemas e protocolos de treinamento que mantiveram a consistência, ao mesmo tempo em que permitiam a criatividade sazonal. Sua avó ficaria tão orgulhosa, disse-me Laura depois de recebermos nossa primeira estrela Michelin, uma conquista que o restaurante da minha família havia conseguido apesar de décadas de tentativas. Ela é a razão de estarmos aqui, reconheci, tocando o medalhão que agora usava, contendo uma pequena página do seu diário de receitas. Com nosso crescente sucesso, surgiram novas oportunidades. Uma grande editora me ofereceu um adiantamento substancial para escrever um livro de receitas. Marcas de luxo buscavam parcerias para eventos gastronômicos exclusivos. Até outros restaurantes começaram a tentar recrutar nossa equipe, oferecendo-lhes cargos executivos, uma prova do nosso programa de treinamento. Jamie se mostrou inestimável em nos ajudar a navegar por essas oportunidades, usando sua perspicácia empresarial para identificar quais delas fortaleceriam nossa marca e quais poderiam enfraquecê-la. Dissemos não com muito mais frequência do que sim, mantendo a integridade do que havíamos construído. Você poderia abrir uma segunda loja agora, sugeriu ele enquanto revisávamos nossas demonstrações financeiras do trimestre. A demanda certamente existe. Considerei a ideia mais seriamente desta vez. Talvez, mas precisaria ser algo diferente. Não uma cópia exata. Diferente como, ele insistiu. Mais acessível em alguns aspectos, mas ainda especial. Algo que honra minha origem e celebra onde estou agora. A semente de uma ideia estava plantada, embora levasse tempo para se formar completamente. Enquanto isso, o The Uninvited continuou a evoluir. Reformamos a cozinha com equipamentos de última geração, expandimos nossa adega e até compramos o prédio quando nosso proprietário decidiu vendê-lo, uma mudança que garantiu nossa localização permanentemente e representou um investimento sólido de nossos lucros. Meu prato de costela, hoje amplamente aclamado como um dos melhores do país, virou uma espécie de lenda. Recebemos inúmeros pedidos da receita, que eu sempre educadamente recusei compartilhar. A verdade é que o prato representava mais do que apenas comida para mim. Era o legado da minha avó, meu triunfo pessoal e o símbolo perfeito de transformar rejeição em criação. As pessoas atravessam o país só para experimentar, relatou Javier, ainda um tanto surpreso com o fenômeno que havíamos criado. Então é melhor garantirmos que vale a pena a viagem, respondi, sem nunca permitir que o sucesso diminuísse nossos padrões. Certa noite, enquanto eu me preparava para o culto, Javier se aproximou com uma expressão incomum no rosto. Tem uma coisa que você deveria ver, disse ele, me entregando seu tablet. Na tela, havia um e-mail solicitando uma reserva para 4 pessoas. O nome no pedido era Vivian Walker. Minha mãe. Fiquei olhando para o pedido de reserva por um minuto inteiro, com a mente a mil. Não era a primeira vez que minha família tentava conseguir uma mesa no The Uninvited. No último ano, Javier identificou e recusou pelo menos 6 tentativas de reserva sob vários nomes que suspeitávamos serem meus irmãos ou seus associados. Mas isso era diferente. Era minha mãe, usando seu nome verdadeiro, sem fazer nenhuma tentativa de esconder sua identidade. O que você quer fazer? Perguntou Javier baixinho. Devolvi o tablet a ele. Recuse educadament. Ele assentiu e foi embora, deixando-me sozinha com os pensamentos que eu vinha reprimindo há meses. Por que agora?
Seria um sinal de paz ou mera curiosidade? Eles queriam ver meu sucesso em primeira mão ou encontrar falhas para criticar. 2 dias depois, recebi outro e-mail, desta vez do meu pai, solicitando uma experiência de chefe para o aniversário de casamento deles. Novamente, recusamos. Eles estão ficando persistentes, observou Laura. Vão desistir eventualmente, eu disse, tentando convencer a mim mesma mais do que a ela. Mas eles não desistiram. Os pedidos continuaram, cada vez mais frequentes e vindos de vários familiares. Mantive minha posição, recusando cada um deles sem explicação. Então chegou o dia que mudou tudo. Eu estava no meu escritório, analisando as candidaturas para uma nova vaga de subchefe, quando Javier rompeu pela porta. Eles estão aqui, disse ele, um pouco sem fôlego. Sua família inteira. Estão lá fora. E agora? Eles não têm reserva, obviamente. Estão só esperando, torcendo para entrar. Sua mãe pediu para falar com você. Meu coração batia forte enquanto eu seguia Javier até a frente do restaurante. Através das portas de vidro fumê, eu podia vê-los. Minha mãe, meu pai e meus 2 irmãos, vestidos impecavelmente, parados desajeitadamente entre os outros clientes esperançosos que regularmente se reuniam do lado de fora, na esperança de uma rara oportunidade de última hora. Eles estão aí há quase 1 hora, sussurrou um dos nossos anfitriões. Sua mãe vive dizendo que não vai embora até te ver. Respirei fundo, alisei meu jaleco e acenei para Javier abrir a porta. Multidão noturna lá fora imediatamente se animou, esperando por boas notícias. Ao me verem, alguns esperançosos fiéis gritaram meu nome, acostumados com minhas aparições ocasionais para selecionar um convidado sortudo. Mas meus olhos estavam fixos na minha família. A aparência impecável da minha mãe exibia pequenas rachaduras ao redor dos olhos, leves manchas na maquiagem que sugeriam que ela havia se emocionado. Meu pai parecia mais velho, mais curvado do que eu me lembrava. Meus irmãos estavam atrás deles, com expressões indecifráveis. Irmã, disse minha mãe, com a voz um pouco embargada. Você parece bem. Obrigada, respondi calmamente. O que você está fazendo aqui? Estamos tentando fazer uma reserva há meses, disse ela, com um toque de direito adquirido no tom. Estou ciente. Ela olhou para os curiosos presentes, claramente desconfortáveis por terem aquela conversa em público. Podemos conversar em particular? Estou me preparando para o jantar, respondi. Abrimos em 45 minutos. Por favor, interrompeu meu pai, a palavra soando estranha vinda dele. Só alguns minutos. Contra meu melhor julgamento, conduzi-os para dentro, para nossa pequena sala de jantar privativa, acenando para Javier lidar com a multidão decepcionada do lado de fora. Assim que a porta se fechou atrás de nós, um silêncio constrangedor tomou conta do ambiente. Seu restaurante é lindo, disse minha mãe finalmente, olhando para as paredes de tijolos aparentes adornadas com obras de arte locais, as mesas artesanais e a iluminação suave. Obrigada, repeti, permanecendo de pé enquanto eles se remexeram desconfortavelmente. Por que vocês estão aqui? Minha mãe trocou olhares com meu pai antes de falar. Lemos as críticas, vimos suas aparições na televisão. Todo mundo na indústria está falando sobre The Uninvited, e estamos orgulhosos do que você conquistou, disse meu pai, as palavras claramente difíceis para ele. Senti uma onda de raiva. Agora você está orgulhoso? Depois de me dizer que eu iria fracassar? Depois de tentar sabotar ativamente o meu negócio? Meus irmãos tiveram a decência de parecer envergonhados. Thomas se manifestou. Isso foi errado. Nunca deveríamos ter interferido. Mas você fez isso, eu disse friamente. Você ameaçou meus fornecedores. Você postou avaliações falsas. Você tentou invadir meu sistema de reservas. Estivamos errados, admitiu William. Todos nós. Queríamos vir nos desculpar pessoalmente, disse minha mãe. E ela hesitou, depois continuou, perguntar se poderíamos jantar aqui como convidados. Quase ri. Depois de tudo que fizeram, o grande sinal de paz deles era querer vivenciar meu sucesso como clientes. Estamos com a agenda lotada para o ano que vem, eu disse. Nós sabemos, respondeu meu pai. Mas você é o dono. Poderia abrir uma exceção. Uma exceção? Repeti lentamente. Como as exceções que você abriu para mim? As oportunidades que você me deu nos negócios da família? O apoio que você ofereceu quando eu quis perseguir meu próprio sonho? Os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas. Eu disse coisas horríveis para você,
Coisas imperdoáveis. Eu sei disso. Você me disse que eu nunca mais seria convidada, lembrei a ela, para nada. E agora quer que eu a convide para o meu restaurante. Estávamos errados, ela sussurrou. Tão errados. Sua avó sempre dizia que você tinha algo especial. Éramos cegos demais para perceber. A menção da minha avó me deu uma pontada no coração. Ela acreditou em mim quando nenhum de vocês acreditou. Este restaurante é tanto legado dela quanto meu. Ela iria querer que nos reconciliássemos, disse minha mãe. Não me diga o que ela iria querer, retruquei. Você não a ouviu quando ela estava viva. Você não pode usar a memória dela agora. Um silêncio desconfortável se instalou. Finalmente, meu pai falou: o restaurante Walker está passando por dificuldades. Desde que você saiu. E lá estava, o verdadeiro motivo do súbito interesse deles em se reconciliar. Os negócios iam mal, e eles queriam algo de mim. Sinto muito, eu disse, sem muita sinceridade. Deveríamos ter apreciado suas contribuições, continuou ele. Suas inovações. Os clientes sentem falta dos seus pratos. Tenho certeza de que você vai descobrir, eu disse, indo em direção à porta. Agora, se me dão licença, tenho um restaurante para administrar. Irma, por favor, disse minha mãe, com a voz embargada. Somos sua família. Virei-me para encará-los. A família se apoia. A família acredita uns nos outros. Vocês eram meus maiores céticos, meus oponentes ativos. Então, não, vocês não ganham uma mesa. Vocês não fazem parte desta história de sucesso. Deixei-os lá e voltei para minha cozinha, onde eu pertencia, onde havia criado algo que eles jamais poderiam tirar de mim. Minhas mãos tremiam um pouco enquanto eu começava a me preparar para o serviço, mas me forcei a me concentrar nos ritmos familiares do meu trabalho. Mais tarde naquela noite, depois que eles foram embora e o serviço já estava em andamento, James me encontrou verificando as placas na passagem. Ouvi dizer que sua família passou por aqui, disse ele casualmente. As notícias correm rápido. Javier achou que eu deveria saber. Ele fez uma pausa. O que eles queriam? Uma mesa. E, aparentemente, o negócio deles está em dificuldades. Ele assentiu, pensativo. E você disse não. Claro que eu disse não. Ótimo, disse ele, me surpreendendo. Faça-os trabalhar duro para conseguir isso. Eles precisam voltar à sua vida por mérito próprio. Depois do culto, Laura e Javier se juntaram a mim para o nosso drink pós-turno de sempre, uma tradição que mantivemos desde a inauguração. Foi difícil? Perguntou Laura, vê-los de novo? Mais fácil do que eu esperava, admiti. 1 ano atrás, a opinião deles ainda importava para mim. Agora percebo que não preciso mais da aprovação deles. Então, vocês nunca vão se reconciliar? Perguntou Javier. Tomei um gole do meu vinho, considerando a pergunta. Não sei. Uma parte de mim quer superar tudo isso. A outra parte não está pronta para perdoar. Não há pressa, disse Laura gentilmente. Você decide os termos. No dia seguinte, recebi uma carta escrita à mão da minha mãe, algo tão antiquado que me transportou momentaneamente para minha infância. Nela, ela se desculpou com mais sinceridade do que pessoalmente, reconhecendo as maneiras específicas pelas quais me magoou e minou minha confiança ao longo dos anos. Ela não pediu outra reserva nem mencionou os negócios da família. Simplesmente expressou arrependimento e a esperança de que um dia eu pudesse conversar novamente. Foi a primeira comunicação genuína que me lembro de receber dela em anos. Depois de muita reflexão e conversas com Laura e James, tomei uma decisão. Não ofereceria uma reserva regular à minha família. Isso seria injusto com os muitos clientes legítimos que aguardavam uma mesa. Mas eu os convidaria para um jantar especial depois do expediente, só uma vez, onde eu poderia servir a comida do meu jeito. Tem certeza? Perguntou James quando lhe contei meu plano. Não, admiti, mas a vovó Eleanor ia querer que eu pelo menos tentasse. Enviei um convite formal, uma ironia que não me passou despercebida, para um jantar privado numa segunda-feira, quando normalmente estávamos fechados. Eles aceitaram imediatamente. A noite chegou, e eu mesma preparei cada prato, incluindo minha costela curta, minha especialidade. Quando eles entraram, pude ver o nervosismo em seus rostos, a incerteza de como se comportar nessa nova dinâmica em que eu detinha o poder. Eu os acomodei e servi cada prato pessoalmente, explicando as técnicas e inspirações como faria com qualquer convidado especial. Comeram em silêncio, ocasionalmente murmurando elogios ou fazendo perguntas hesitantes sobre algum ingrediente ou método.
Quando os últimos pratos de sobremesa foram retirados, sentei-me com eles pela primeira vez. Isso foi extraordinário, disse meu pai baixinho. Uma comida realmente extraordinária. Obrigada, eu disse, aceitando o elogio profissionalmente. Agora eu entendo, disse minha mãe, olhando-me diretamente nos olhos, porque este lugar é tão especial. Não é só a comida. É você. Sua visão, seu coração. Uma visão que você ridicularizou, lembrei-a, ainda sem vontade de desistir completamente. Sim, ela reconheceu. E vou me arrepender disso pelo resto da minha vida. Conversamos por mais 1 hora, sem resolver tudo, mas iniciando uma conversa que vinha sendo evitada há muito tempo. Eles falaram sobre as dificuldades no restaurante da família, e eu ofereci alguns conselhos profissionais, mas não prometi envolvimento. Eles me perguntaram sobre minha jornada na construção do The Uninvited, e compartilhei alguns dos desafios que superamos. Quando finalmente foram embora, senti uma curiosa mistura de emoções: exaustão, raiva persistente, mas também uma pequena sensação de paz. Não porque tudo estivesse perdoado, mas porque eu os enfrentei nos meus termos, numa posição de força e não de necessidade. Como você se sente? Perguntou James, tendo esperado discretamente no escritório durante o jantar. Como se eu tivesse fechado um capítulo, eu disse. Não o livro inteiro, mas pelo menos um capítulo. Nos meses que se seguiram àquele jantar privado com minha família, muitas coisas mudaram, enquanto outras permaneceram inabalavelmente as mesmas. Uninvited continuou a prosperar, conquistando uma 2ª estrela Michelin e expandindo nossa equipe para incluir talentos culinários mais diversos. Nossa lista de espera continuou longa, embora continuássemos a reservar algumas mesas por mês para o nosso sistema de loteria, dando aos novatos a chance de experimentar o que oferecíamos. Meu relacionamento com minha família evoluiu lenta e cautelosamente. Não nos tornamos próximos de repente, nem completamente curados. Havia muita história para isso, mas estabelecemos uma nova dinâmica provisória. Minha mãe e eu começamos a nos encontrar para tomar café 1 vez por mês, conversas às vezes tensas, mas cada vez mais honestas. Meu pai se manteve mais distante, mas ocasionalmente ligava para pedir minha opinião profissional sobre tendências do setor ou questões relacionadas a fornecedores. Surpreendentemente, meus irmãos se tornaram os mais ávidos por reconstruir relacionamentos. Thomas me convidou para falar com seus alunos da faculdade de administração sobre empreendedorismo, enquanto William me ajudou a revisar o contrato do meu livro de receitas, oferecendo sua expertise financeira sem tentar controlar o processo. O restaurante da família se estabilizou sob a nova administração. Meu pai finalmente contratou um chefe executivo de fora da família, mas o restaurante nunca recuperou a antiga proeminência. O mundo culinário havia evoluído, e eles foram muito lentos para se adaptar. Enquanto isso, a semente de uma ideia plantada durante minha conversa com James finalmente tomou forma. 1 ano após o confronto com minha família, abri um 2º estabelecimento. Não uma réplica do The Uninvited, mas algo novo e complementar. Chamamos de Family Table, um restaurante mais acessível, focado em comida caseira de alta qualidade, em um ambiente acolhedor e acolhedor. É como o restaurante que sua família deveria ter construído, observou Laura durante nossa pré-inauguração. É o restaurante que eu precisava construir, corrigi. Não para competir com eles ou provar alguma coisa, mas porque representa outra parte da minha voz culinária. Enquanto o The Uninvited era exclusivo e intimista, o Family Table recebia clientes sem reserva e famílias. Enquanto o The Uninvited exibia inovação técnica, o Family Table honrava a tradição, atualizando-a delicadamente. Os 2 estabelecimentos representavam os diferentes lados da minha personalidade culinária, a artista e a cuidadora. Também lancei um programa de mentoria para jovens chefes, especialmente aquelas que enfrentavam o tipo de ceticismo familiar ou institucional que eu havia encontrado. 1 vez por mês, fechávamos o Family Table ao público e organizávamos um jantar especial onde essas jovens podiam mostrar seus talentos a profissionais do setor, jornalistas gastronômicos e potenciais investidores. É assim que mudamos as coisas, eu disse ao primeiro grupo de mentorados, não apenas tendo sucesso individualmente, mas criando oportunidades para que outros sigam o exemplo. O programa rapidamente ganhou atenção e apoio, com vários formandos conseguindo cargos executivos ou financiamento para seus próprios conceitos. Criei uma bolsa de estudos em nome da vovó Eleanor para estudantes de culinária sem apoio familiar, garantindo a continuidade do seu legado de incentivo. Por meio de todos esses sucessos externos, eu também estava empreendendo uma jornada mais pessoal, de cura e autodescoberta. A jovem motivada e magoada que havia saído furiosa do jantar em família estava se transformando em alguém mais equilibrada, mais em paz com o passado. Você não recua mais quando alguém questiona suas decisões, observou Jamie certa noite, enquanto analisávamos os planos para expandir a mesa familiar.
Acho que não preciso mais de validação externa como antes, respondi. Agora sei o meu próprio valor. Nosso relacionamento se aprofundou ao longo dos anos, evoluindo gradualmente de parceiros de negócios para amigos, e finalmente, para algo mais íntimo. James esteve presente em todos os meus desafios, oferecendo apoio sem tentar controlar minhas decisões ou levar o crédito pelo meu sucesso. Ao contrário da minha família, ele me viu claramente desde o início. Você já pensou naquela noite? Perguntou ele. Quando sua mãe disse que você nunca mais seria convidado? Pensei na pergunta. Com menos frequência do que antes, mas sim, às vezes. Você se arrepende de ter ido embora? Nunca, respondi sem hesitar. Foi o passo mais importante que já dei. Sair daquela mesa significou caminhar em direção a mim mesma. Às vezes, a rejeição é, na verdade, um redirecionamento. Esse se tornou meu mantra, a lição que compartilhei em entrevistas e com meus mentorados. Rejeição é redirecionamento. As palavras que antes me atingiram tão profundamente, você nunca mais será convidado, acabaram me impulsionando a criar algo muito além do que eu poderia ter alcançado dentro das limitações das expectativas da minha família. Quando meu livro de receitas foi publicado, apresentando receitas inspiradas, mas distintas, daquelas servidas em meus restaurantes. O primeiro exemplar foi para o túmulo da minha avó. O segundo, surpreendentemente até para mim, foi para minha mãe. Obrigada, ela disse quando entreguei a ela, virando para a página de dedicatória, onde eu havia reconhecido a influência da vovó Eleanor, mas também mencionado um legado familiar complicado que me moldou de maneiras intencionais e não intencionais. Não é bem perdão, expliquei, querendo ser sincera. Mas é reconhecimento. Você faz parte da minha história, mesmo nas partes difíceis. Ela assentiu, entendendo. Às vezes, isso basta. Um mês depois, ela me surpreendeu com um presente dela, uma pasta de couro desgastada contendo algumas das receitas originais, anotações e registros comerciais do meu avô, dos primeiros dias do restaurante Walker. Estes pertencem a alguém que entende o seu valor, disse ela. Alguém que honrará o passado enquanto cria o futuro. Talvez fosse a primeira vez que ela realmente me via. Medida que The Uninvited se aproximava do seu 3º aniversário, me peguei refletindo sobre a jornada desde aquele momento de rejeição até a criação de algo que superou até mesmo as minhas próprias expectativas. De uma filha ferida a uma chefe respeitada, empresária, mentora e defensora. De alguém buscando aprovação a alguém oferecendo oportunidades aos outros, os restaurantes continuaram a evoluir, assim como eu. Ainda havia desafios, momentos de dúvida e conflitos ocasionais com minha família enquanto navegávamos em nosso novo relacionamento. Mas a necessidade desesperada de provar que estavam errados havia desaparecido, substituída por uma determinação mais firme de viver de acordo com meus próprios valores e visão. Às vezes, tarde da noite, após o culto, eu me sentava sozinho no The Uninvited, no espaço que eu havia criado com nada além de determinação e habilidade, e sentia uma profunda gratidão. Não apenas pelo sucesso, mas pela luta que me forçou a descobrir minha própria força. Às vezes, a rejeição é o maior presente que podemos receber. Ouvir nunca mais me deu a liberdade de criar algo totalmente novo. O fato de não ter sido convidado para uma mesa me permitiu construir a minha própria, onde todos agora queriam lugar. Você já passou por uma rejeição que, no fim das contas, te levou a algo melhor? Compartilhe sua história nos comentários abaixo. Se isso ressoou com você, clique em curtir e inscreva-se para ouvir mais histórias de como transformar dor em poder. Obrigada por acompanhar minha jornada. E lembre-se de que às vezes as palavras mais dolorosas podem levar ao seu maior triunfo se você tiver coragem de ir embora e construir algo novo.